Ele só queria uma noite elegante e tranquila no evento mais luxuoso da cidade. Mas sua recepcionista fez algo que chocou a todos e virou o centro das atenções. Você não vai acreditar no que aconteceu. Antes de começarmos essa história surpreendente, comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Agora prepare-se para se impressionar. James Cooper, o milionário à frente da Cooper International, estava acostumado a resolver crises com um aceno de mão e uma assinatura. Mas naquela noite de gala, ele não queria holofotes ou discursos grandiosos. Só um jantar tranquilo para reconquistar investidores nervosos. Sua empresa, avaliada em bilhões, afundava em escândalos de condições de trabalho abusivas e práticas duvidosas. A imprensa o pintava como um vilão sem coração, e os acionistas abandonavam o barco. O evento no Grand Plaza Hotel era sua chance de ouro para virar o jogo. Ele ajustou o terno impecável no espelho do escritório, mentalmente revisando cada detalhe. Tudo precisava ser perfeito. A comida, o ambiente, os convidados. "Greg, está tudo pronto?" perguntou ao assistente, sem desviar os olhos do reflexo. "Quase, senhor. Mas temos um problema." Megan cancelou. Emergência familiar. James girou nos calcanhares, o sangue subindo a cabeça. Megan, sua acompanhante planejada, era a escolha ideal. Charmosa, experiente, um símbolo de sucesso. Cancelou. "Agora, o que você sugere, Greg? Não temos tempo para substituições." Greg hesitou, coçando a nuca. "Talvez alguém da equipe..." James riu, um som seco e descrente. Mas o relógio corria, e ele olhou pela janela do escritório. Lá embaixo, no saguão, viu Emma Taylor, a recepcionista. Ela organizava entregas com um entregador, o tom firme mas gentil, o cabelo preso num coque simples. Havia algo nela, uma elegância discreta, uma calma que contrastava com o caos dele. "Traga ela aqui, agora." Minutos depois, Emma entrou no escritório, as mãos cruzadas, tentando esconder o nervosismo. Nunca tinha falado com o CEO antes. "Sr. Cooper", disse, educada mas cautelosa. James a mediu como quem avalia uma compra. "Preciso de você no jantar de gala hoje. É crucial para os investidores. Sorria, seja educada e, acima de tudo, não fale nada além do necessário. Entendido?" Emma piscou surpresa. Não era um pedido, era uma ordem. Não estava no seu salário, mas recusar não parecia uma opção. "Sim, senhor", respondeu firme, embora sem ideia do que a esperava. "Greg, garanta que ela esteja apresentável. Algo sofisticado. Nos encontramos às 19 horas. Não se atrase." Às 7 em ponto, Emma estava pronta. O vestido azul escuro abraçava sua postura confiante, mas ela se sentia um peixe fora d'água. James, já no carro, aprovou com um aceno rápido. "Você aprende rápido a seguir ordens. Vamos." O silêncio no caminho era pesado. Emma tentava entender por que ela, enquanto James repassava mentalmente seus argumentos para os investidores. Chegando ao hotel, o luxo a atingiu como um soco. Lustres brilhando, ternos caros, vestidos esvoaçantes. James virou-se antes de entrar. "Lembre-se, discreta e profissional. Só isso." Emma assentiu, mas algo dentro dela gritava que aquela noite seria mais que um jantar. Ao atravessarem as portas iluminadas, os olhares dos presentes cravaram-se nela. Ela sabia que não era só um teste para o James ou para a empresa, era um divisor de águas para ela mesma. O salão do Grand Plaza Hotel parecia um palco de teatro, com lustres cintilantes, jogando luz sobre os convidados como se fossem atores de uma peça cara. James Cooper atravessou o espaço com sua costumeira confiança gélida, o queixo erguido, os passos firmes. Ao seu lado, Emma Taylor tentava acompanhar, os saltos ecoando no mármore polido. Ela sentia os olhares, curiosos, julgadores, cravados nela. Quem era essa mulher ao lado do poderoso CEO? Uma acompanhante contratada? Uma namorada secreta? Emma percebeu os sussurros, mas engoliu o desconforto. Não ia deixar que a vissem como um enfeite. "Fique perto de mim", James murmurou sem nem virar o rosto. "Claro, senhor", ela respondeu, mantendo o tom profissional, embora algo dentro dela começasse a ferver. A cada passo, sua determinação crescia. Ela não era só uma recepcionista ali para sorrir. Era mais que isso, e aquela noite ia provar.
Logo, um grupo de investidores se aproximou, liderado por Oliver Hayes, um homem de meia-idade com um sorriso afiado e olhos que pareciam calcular cada palavra. Conhecido por sua visão progressista e língua afiada, ele apertou a mão de James com força. Cooper, sempre um prazer, disse, antes de desviar o olhar para Emma. E quem é essa jovem encantadora? Perguntou, a curiosidade pingando da voz. James abriu a boca para responder, mas Emma foi mais rápida. Emma Taylor, disse estendendo a mão com firmeza. Trabalho na Cooper International. James franziu a testa, um aviso silencioso nos olhos, mas Oliver ergueu uma sobrancelha, intrigado. Interessante. E o que acha da situação da empresa, senhorita Taylor? A pergunta era uma armadilha, e Emma sentiu o peso dela. Responder errado podia afundar tudo que James queria construir ali. Ela respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Toda empresa tem seus desafios, começou, o tom calmo mais seguro. Mas vejo espaço para mudanças de verdade, especialmente se colocarmos as pessoas no centro disso. O silêncio caiu sobre o grupo por um instante, pesado e elétrico. Os investidores trocaram olhares surpresos. James apertou os lábios, claramente desconfortável, mas Oliver deu um riso curto. Uma visão refrescante, disse, o tom genuíno. A noite seguiu, e James mergulhou nas conversas com os investidores, falando de lucros, números, estratégias frias. Emma ficou ao lado, como mandado, mas os olhares continuavam a encontrá-la. Oliver, insatisfeito com as respostas calculadas de James, voltou-se para ela de novo. Senhorita Taylor, já que está aqui, o que acha que pode restaurar a confiança do público na empresa? James lançou um olhar cortante, mas Emma não recuou. Era sua chance. Não é só marketing, disse encarando Oliver diretamente. Precisamos ouvir as pessoas, funcionários, clientes, e entender o que elas vivem. Investir em ações reais além dos números. Isso cria conexão de verdade. O silêncio voltou, mas agora com um murmúrio de aprovação. Oliver sorriu satisfeito. Finalmente alguém com algo interessante a dizer. James tentou retomar o controle. Emma não conhece os desafios de liderar uma empresa desse porte. Ela está aqui só para observar, disse a voz firme. Mas Oliver rebateu. Às vezes uma visão de fora é exatamente o que falta. O jantar avançava, e Emma começou a atrair mais atenção que James gostaria. Investidores puxavam conversa com ela, elogiando sua clareza, sua coragem. Ele, por outro lado, mal trocava palavras com ela, a irritação crescendo a cada elogio que ela recebia. No carro, voltando do evento, o silêncio era cortante, até que James explodiu. Você ignorou completamente minhas instruções. Emma virou-se para ele, calma. Eu só respondi o que me perguntaram. Não fiz nada de errado. Você chamou atenção desnecessária. Ele retrucou, as mãos apertando o volante. Isso não é aceitável. Emma ficou quieta, mas por dentro sabia que tinha cruzado uma linha e que tinha impressionado as pessoas certas. Enquanto o carro cortava a cidade iluminada, ela olhou pela janela. Algo naquela noite tinha mudado tudo, para melhor ou para pior. James queria um jantar tranquilo, mas Emma, sem querer, tinha acendido uma faísca que ninguém podia ignorar. O sol mal tinha nascido quando Emma chegou a Cooper International na manhã seguinte, mas o prédio já zumbia com fofocas. Os corredores pareciam carregados de eletricidade. Olhares curiosos a seguiam, alguns com sorrisos discretos, outros com sussurros abafados. O jantar da noite anterior tinha virado o assunto do dia. Ela ouviu trechos enquanto pegava o elevador. A recepcionista, se falando com Hayes, impressionou todo mundo. Emma apertou os lábios tentando ignorar. Sabia que tinha causado um impacto, mas só uma opinião importava agora. A de James Cooper. Às 9h em ponto, um e-mail piscou na tela do computador. Emma, meu escritório. Agora. James. O tom seco fez seu estômago revirar. Ela respirou fundo, alisou a saia do uniforme e caminhou até a sala dele. A porta estava entreaberta, e James estava de pé, olhando pela janela, as mãos nos bolsos. O silêncio era tão pesado que ela podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Sente-se, ele disse a voz fria, sem se virar. Emma obedeceu, mantendo a postura firme. Ele finalmente se virou, o rosto uma máscara de controle, mas os olhos traíam a irritação. Você desobedeceu minhas ordens ontem, começou direto.
Eu disse para ser discreta, e você virou o centro das atenções. Emma franziu a testa, mas respondeu com calma. Eu só respondi às perguntas que me fizeram, Sr. Cooper. Não fiz nada errado. Ele bateu os dedos na mesa, um gesto curto que cortou o ar. Você não decide o que é errado aqui. Seu papel era me acompanhar, não dar opiniões. A raiva subiu pelo peito dela como uma onda, mas Emma segurou firme. Se minhas respostas ajudaram a melhorar a imagem da empresa para os investidores, então eu fiz algo positivo. James inclinou-se sobre a mesa, os olhos estreitados. Você não entende. Não posso me dar ao luxo de distrações. Você está fora. A palavra demitida caiu como um trovão. Emma esperava uma bronca, talvez um aviso. Mas isso? O ar fugiu dos pulmões dela por um segundo, mas ela se levantou, a voz firme apesar do choque. Entendido. Sem mais uma palavra, virou-se e saiu. De volta à recepção, enquanto juntava suas coisas, uma caneca, um bloco de notas, uma planta pequena, o telefone tocou. Ela quase ignorou, mas o número desconhecido a fez hesitar. Alô? Senhorita Taylor, aqui é Oliver Hayes. Podemos tomar um café? Quero discutir algo com você. O investidor da noite anterior. Curiosa, ela aceitou. E 1 hora depois, estavam sentados numa cafeteria próxima, o aroma de café fresco enchendo o ar. Vou direto ao ponto, Oliver disse cruzando os braços. A Cooper International precisa de nova liderança, especialmente na divisão europeia. Fiquei impressionado com você ontem. Acho que tenho perfil para um cargo importante lá. Emma piscou atônita. Está me oferecendo um emprego? CEO da divisão europeia. Ele confirmou, um sorriso esperto nos lábios. O conselho precisa aprovar, mas confio que é só formalidade. Era grande demais, quase surreal. Depois de anos sendo subestimada, a chance de liderar algo assim era tentadora. Eu aceito, disse, a determinação brilhando nos olhos. 2 dias depois, a notícia caiu como uma bomba sobre James. Oliver tinha indicado Emma como CEO da divisão europeia, e o conselho aprovou rapidinho. Ela agora tinha poder igual ao dele em decisões corporativas, mesmo sendo tecnicamente subordinada ao Conselho Geral. Ele recebeu a informação enquanto tomava café e a xícara quase escorregou da mão. Ter que encarar Emma de novo, agora como igual, era o oposto do jantar tranquilo que ele queria. A reunião foi marcada na sede da empresa. Emma chegou com uma confiança renovada, vestida com elegância, carregando documentos organizados. Ao entrar na sala de conferências, encontrou James já sentado, cercado por outros executivos. Senhorita Taylor, ele disse, o sorriso forçado cortando o ar. Ou devo dizer CEO Taylor. Emma está bem, Sr. Cooper. Ela respondeu calma antes de começar a apresentação. Com clareza, delineou planos para práticas mais éticas e transparentes. Alguns executivos apoiaram, mas James mostrou resistência, os braços cruzados. No fim, ele a abordou em particular. Bela apresentação, disse, o tom carregado de ironia. Mas espero que saiba que não vai ser fácil implementar isso na prática. Emma não recuou. Nunca esperei que fosse fácil, Sr. Cooper. Sei lidar com obstáculos. Eles se encararam, o ar vibrando com tensão. Nenhum dos dois cederia, mas havia um respeito estranho nascendo ali. James percebeu que lidar com Emma seria mais complicado do que imaginava, e ela sabia que tinha acendido um fogo que não ia apagar tão cedo. Emma Taylor sabia que assumir o cargo de CEO da divisão europeia da Cooper International não seria um passeio no parque. A cadeira ainda estava quente quando ela sentou pela primeira vez, mas o peso da responsabilidade já pressionava seus ombros. James Cooper não ia facilitar. Isso ela tinha certeza. O escritório novo com vista para a cidade era um contraste gritante com a mesa apertada da recepção, mas o ar ali parecia carregado de desafios invisíveis. Ela organizou os papéis na mesa, respirando fundo. Era só o começo. 1 semana depois da nomeação, Emma convocou uma videoconferência com os executivos das divisões, incluindo James. O objetivo? Apresentar um novo código de conduta corporativa focado em responsabilidade social e transparência. Ela passou noites ajustando cada detalhe, sabendo que qualquer deslize seria uma brecha para críticas. Quando a tela acendeu, lá estava ele, James, entrando atrasado, ajustando a gravata como se o atraso fosse um recado.
Emma ignorou e começou. Precisamos de mudanças significativas na cultura das divisões, disse, o tom firme mas sereno. Isso é essencial para recuperar a confiança do público e reter talentos. Ela projetou gráficos mostrando quedas de reputação e rotatividade de funcionários, números que não mentiam. James cruzou os braços, esperando o momento. Quando Emma abriu para perguntas, ele foi o primeiro. Muito idealista, Emma, disse, a voz pingando sarcasmo. Já pensou no impacto nos custos operacionais? Não precisamos de mais peso no orçamento com ideias que podem não dar retorno. Emma manteve a compostura, os olhos brilhando com um desafio sutil. Os números são só parte do problema, Sr. Cooper. Nosso maior custo agora é o impacto negativo na reputação. Cada centavo investido em transparência volta como confiança do mercado e retenção de talento. Alguns executivos murmuraram em aprovação, e James percebeu que o chão escorregava sob seus pés. Ele tentou de novo. Auditorias internas? Parece que estamos cavando buracos para depois tapar. Já estamos lidando com isso há anos. Exatamente. Emma cortou, firme. Fingir que esses buracos não existem não os faz sumir. A tensão na sala era palpável, os outros executivos divididos entre os dois. Ao fim da reunião, Emma fechou com um aviso. Mudanças incomodam, mas se quisermos sobreviver no mercado atual, precisamos olhar além do lucro imediato. James ficou quieto, mas o olhar dele dizia que a guerra estava só começando. Depois, ele a interceptou no corredor. Acha mesmo que pode me dar ordens? Perguntou, os braços cruzados, o tom baixo mas cortante. Emma parou encarando-o. Não estou dando ordens, Sr. Cooper. Estou propondo mudanças que ajudam a empresa toda. Se isso parece uma ameaça ao seu poder, talvez o problema não seja o que eu digo. James deu um passo à frente, diminuindo a distância. Cuidado, Emma. Você está pisando em terreno perigoso. Ela não recuou. Não me subestime, James. Já fui demitida por falar o que penso e cheguei aqui mesmo assim. Se acha que pode me intimidar, está enganado. Por um instante, eles se encararam em silêncio, o ar vibrando com algo além de rivalidade. Uma faísca de admiração mútua, mesmo que nenhum admitisse. James sentiu a frustração misturada a um respeito relutante. Emma viu, por trás da arrogância dele, um homem com medo de perder o controle. Nos dias seguintes, a tensão entre eles era visível para todos. Emma focava em implementar as mudanças na Europa, enquanto James usava sua influência para atrasar processos, cortando verbas, adiando aprovações. Precauções financeiras, ele justificava, mas Emma sabia que era sabotagem. Mesmo assim, ela ganhou apoio de outros executivos. Sua abordagem direta e disposição para ouvir a tornavam acessível, um contraste gritante com o estilo autoritário de James. Na sexta-feira, uma notícia a pegou desprevenida. James convocara uma reunião do conselho sem avisá-la. Ela estava revisando documentos quando o e-mail chegou e o coração acelerou. Ele estava tramando algo, e ela precisava estar pronta. Sentada à mesa, cercada de papéis, um pensamento cortou sua mente. Se James acha que pode me derrubar, vai aprender uma lição. Ela pegou o telefone e ligou para Oliver Hayes. Preciso de um conselho, disse direta. James está jogando pesado. Como eu contra-ataco? Oliver riu do outro lado da linha. Você já tem o que precisa, Emma. A verdade e as pessoas do seu lado. Use isso, ele não vai saber o que o atingiu. Quando desligou, Emma sentiu um frio na espinha. O jantar tranquilo de James tinha virado um campo de batalha. E ela estava no centro, prestes a fazer algo que ninguém esqueceria. Emma Taylor sabia que a reunião surpresa do conselho, convocada por James, era uma emboscada. Ela chegou cedo ao prédio da Cooper International, o céu ainda cinza antes do amanhecer. O silêncio do escritório vazio contrastava com o barulho na sua cabeça. Cada passo ecoava como um tambor. Na sala de conferências, organizou seus documentos, gráficos, relatórios, evidências do que vinha construindo na divisão europeia. Se James queria guerra, ela ia lutar com fatos. Os membros do conselho começaram a entrar, alguns com olhares curiosos, outros com expressões fechadas. James chegou por último, um sorriso confiante nos lábios, carregando uma pasta grossa. Ele tomou a palavra assim que todos se sentaram. Bom dia.
Começou, a voz firme como aço. Chamei essa reunião para discutir preocupações sobre o impacto financeiro das novas políticas que estamos implementando. Ele abriu a pasta, projetando gráficos que destacavam custos das auditorias e mudanças propostas por Emma. Impraticável, disse, apontando números. Arriscado. Emma respirou fundo, sentindo todos os olhos virarem para ela. James pintava um quadro de caos iminente, e ela sabia que era uma tentativa de desmontar tudo o que tinha construído. Quando ele terminou, ela se levantou calmamente, pegou um marcador e foi até o quadro branco. Vamos falar de custos reais, disse, desenhando uma linha. Aqui à esquerda, as perdas financeiras com processos, danos à reputação e rotatividade nos últimos 3 anos. À direita, o custo estimado para as mudanças que propus. Ela virou-se para os executivos, o marcador firme na mão. Qual desses parece mais sustentável a longo prazo? O silêncio caiu, quebrado só por murmúrios de aprovação. Emma aproveitou o momento. Ignorar esses problemas não é estratégia. Precisamos agir agora ou perdemos mais credibilidade e oportunidades. Robert McCain, um dos membros mais antigos do conselho, falou pela primeira vez em meses. Emma tem razão. Ignoramos isso por tempo demais. Precisamos de um caminho responsável. James tentou intervir, mas o peso de Robert era grande, e outros começaram a apoiar Emma. A reunião terminou com James perdendo terreno, mas ele saiu sem mostrar frustração. Só um olhar calculado para Emma, como se já planejasse o próximo golpe. Nos dias seguintes, ele trabalhou nos bastidores, atrasando aprovações de orçamento para os projetos dela, justificando como cautela financeira. Emma, porém, não cedeu. Buscou apoio direto do conselho e encontrou alternativas criativas para manter tudo andando. Cada obstáculo só a fazia mais determinada. Numa reunião semanal, a tensão explodiu. Emma apresentava os primeiros resultados de uma auditoria piloto na Europa. Satisfação dos funcionários subindo, números promissores. James interrompeu. E o impacto nos lucros? Tá escondendo isso de propósito? Ela o encarou, a voz firme. Estou mostrando impacto mensurável. Os números financeiros vêm no relatório trimestral como sempre. Conveniente, ele retrucou, o sarcasmo escorrendo. Emma respirou fundo. O que é conveniente, Sr. Cooper, é usar objeções financeiras para fugir de mudanças necessárias. O silêncio tomou a sala, e a força dela impressionou os presentes. Mas o racha entre os dois só cresceu. Até que veio o evento corporativo. A festa que James queria que fosse sua redenção. Um painel de liderança, com ambos convidados a falar. O salão estava lotado de executivos, investidores e imprensa. As luzes suaves contrastando com a tensão no ar. James subiu ao palco primeiro. Liderança é firmeza e clareza, disse, os olhos passeando pela plateia. Nem sempre dá para agradar todo mundo. Decisões difíceis são o preço. Quando Emma tomou o microfone, o ar mudou. Ela olhou direto para a plateia, a voz calma, mas carregada de propósito. Liderança também é adaptação e empatia. Os melhores líderes não ignoram as mudanças ao redor. Eles as abraçam e as transformam em força. O público percebeu a indireta, e o burburinho começou. Mas ela não parou. A Cooper International está em crise porque perdeu o foco nas pessoas. Eu vim aqui como recepcionista, obedecendo ordens para ficar quieta num jantar. Mas ficar quieta não salva uma empresa. Falar a verdade, sim. O salão congelou. James, nos bastidores, sentiu o chão tremer. Ela continuou. Se queremos confiança, precisamos de ação. Ouvir quem trabalha aqui e investir neles, não só nos números. A plateia explodiu em aplausos, câmeras clicando, jornalistas anotando freneticamente. Emma desceu do palco, o coração batendo forte. Tinha parado a festa de James. Não com um escândalo, mas com uma verdade que ninguém podia ignorar. Depois, nos corredores, James a encontrou. Você acabou de me humilhar na frente de todo mundo, disse, a voz baixa, mas furiosa. Emma o encarou. Não foi sobre você, foi sobre a empresa. Ele deu um passo para trás, o olhar perdido entre raiva e algo mais. Aquele jantar tranquilo que ele queria, Emma tinha transformado numa revolução. O eco dos aplausos ainda zumbia nos ouvidos de Emma Taylor, enquanto ela voltava ao trabalho na manhã seguinte.
O discurso no painel de liderança tinha virado manchete. Recepcionista turned CEO, sacode Cooper International com verdades incômodas. A imprensa adorou. Os funcionários sussurravam com orgulho. Mas James Cooper, ele estava em silêncio. Um silêncio perigoso, como a calmaria antes da tempestade. Emma sabia que o golpe que deu na festa dele não ia ficar sem resposta. Nos dias seguintes, James manteve distância, mas seus movimentos eram calculados. Ele cortava verbas de projetos dela com pretextos burocráticos, enquanto Emma contra-atacava ganhando aliados no conselho. A divisão europeia começava a mostrar resultados. Satisfação dos funcionários subindo, reputação se recuperando. Mas o embate com James era uma guerra fria. Até que um problema urgente mudou tudo. A filial europeia em Londres reportou números de produtividade abaixo do esperado. E os gerentes locais culparam as mudanças de Emma. O conselho exigiu que ela e James fossem pessoalmente resolver. O voo para Londres foi um teste de resistência. Sentados lado a lado na primeira classe, o silêncio entre eles era mais alto que o ronco dos motores. Emma revisava relatórios no laptop, enquanto James olhava pela janela, perdido em pensamentos. Finalmente, ele quebrou o gelo, o tom provocador. Pronta para encarar as perguntas difíceis, ela respondeu sem levantar os olhos. Sempre estou. Ele deu um meio sorriso, intrigado, mas a tensão parecia diferente, menos hostil, mais curiosa. Ao chegarem, o problema ficou claro na primeira reunião com os gerentes locais. As mudanças confundiram o pessoal, disse um deles, apontando relatórios. Eles acham que vão perder os empregos. James não perdeu tempo. Eu avisei que mudanças drásticas causam resistência a Emma. Agora lidamos com isso. Ela respirou fundo, firme. Não é a mudança, James. É a falta de comunicação. Precisamos ouvir eles. Determinada, ela marcou uma sessão de feedback com os funcionários. E, para surpresa dela, James decidiu ir junto. O encontro começou tenso. Os trabalhadores, de braços cruzados, despejaram frustrações. Ninguém explica nada, disse um. Parece que somos números, não pessoas. Emma tomou a frente, ouvindo com atenção, anotando tudo. O que vocês precisam para se sentirem parte disso? Perguntou, sincera. Aos poucos o clima mudou. Ideias surgiram. Ajustes foram sugeridos. James, calado no canto, observava. Quando ela propôs soluções que equilibravam as necessidades dos funcionários com os objetivos da empresa, ele não pôde evitar ficar impressionado. Depois, num jantar num restaurante local, luzes suaves, música baixa, a conversa fluiu sem as farpas de sempre. Você foi boa hoje, James admitiu, girando o vinho na taça. Emma ergueu uma sobrancelha, surpresa. Não sabia que você dava elogios. Ele riu, um som leve e raro. Nem eu. Mas reconheço algo especial quando vejo. Ela relaxou, sentindo o ar mais leve. Sabe, James, às vezes você me surpreende. Quando não está me desafiando, parece quase humano. Eles riram juntos. E algo mudou. Um muro caiu, mesmo que só um pouco. No dia seguinte, um problema técnico na filial os obrigou a ficar até tarde. Quando terminaram, uma tempestade os deixou presos no prédio, sem transporte. Sentados num lounge pequeno, com café nas mãos, a conversa virou pessoal. James abriu o jogo, a voz baixa. Às vezes sinto que tudo que construí não vale nada. Os sacrifícios, a pressão... Emma inclinou a cabeça, gentil. Talvez o problema seja o que você escolheu valorizar. Ele a olhou, surpreso com a profundidade. E você, Emma? Por que está aqui enfrentando tudo isso? Ela sorriu, pensativa. Porque acredito que posso fazer diferença. E apesar de tudo, acho que você também pode. O silêncio caiu, mas o espaço entre eles parecia menor. Quando seus olhares se cruzaram, o tempo parou por um instante. James desviou primeiro, mas algo nele tinha mudado. Nos dias seguintes, trabalharam juntos para resolver os problemas da filial, e a parceria fluiu com uma facilidade inesperada. As provocações ainda vinham, mas agora com um tom de cumplicidade. Uma noite, após outra reunião bem-sucedida, James a acompanhou até o hotel. Na porta, hesitou. Emma, preciso admitir uma coisa, disse, o tom sério. Ela virou-se, intrigada. O quê? Você me faz questionar muito. Sobre mim, sobre como levo minha vida.
Ela ficou quieta, mas o olhar dizia mais que palavras. Talvez isso não seja ruim, James. Ele ficou na porta, vendo ela entrar, o coração apertado. Sabia que estava se apaixonando, mas não sabia se estava pronto para admitir, nem para ela, nem para si mesmo. De volta à sede da Cooper International, James Cooper estava inquieto. A viagem a Londres tinha mudado algo que ele não conseguia ignorar. As provocações com Emma, antes afiadas como facas, agora carregavam um tom diferente, quase um flerte disfarçado. Ele passava os dias revisando relatórios, mas seus pensamentos voltavam para ela. O jeito que ela enfrentava problemas, a calma que escondia uma força bruta. O jantar tranquilo que ele queria meses atrás tinha virado um furacão, e Emma era o olho dele. Emma sentia a mudança também, mas mantinha o foco no trabalho. A divisão europeia prosperava sob suas mãos, e os ecos do discurso que parou a festa ainda a impulsionavam. Na primeira reunião após a viagem, ela apresentou um projeto novo: investir em treinamentos e benefícios para fortalecer a transparência com os funcionários. James, do outro lado da mesa, esperou ela terminar antes de falar. Ambicioso, Emma, disse o tom firme. Mas você está ignorando o impacto financeiro. Estamos numa recuperação lenta. Mais custos agora não é viável. Ela respondeu calma, mas decidida. Já provamos que investir em pessoas aumenta a produtividade e reduz rotatividade, James. Não é custo, é estratégia. Ele cruzou os braços, sarcástico. Estratégia? Parece mais uma aposta arriscada que pode nos afundar. Emma sentiu o calor subir, mas retrucou. E você sugere o quê? Ficar no mesmo caminho que nos trouxe até aqui? O silêncio caiu, os outros executivos assistindo como quem vê um jogo de xadrez. Depois da reunião, Emma foi direto ao escritório dele, entrando sem bater. James estava na cadeira, encarando um relatório que claramente não lia. Por que você dificulta tanto? Ela perguntou, os braços cruzados. Ele levantou os olhos, surpreso. Talvez porque você me faz sentir que estou perdendo o controle, disse, as palavras escapando antes que pudesse segurar. Emma piscou, pega desprevenida. O que isso quer dizer? Ele se levantou, indo até a janela. Desde que você entrou nisso, desafiou tudo que eu acreditava sobre liderança, sobre como as coisas devem ser. E pior, me fez questionar coisas que eu nunca quis encarar. O coração dela acelerou, mas ela manteve a compostura. Talvez isso seja bom, James. Ele riu, sem humor. Bom? Me deixa louco. O silêncio ficou pesado, até que Emma deu um passo à frente. Então, para de lutar contra isso e tenta entender o que está acontecendo aqui. Ele virou-se, os olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez o ar engrossar. E o que está acontecendo, Emma? Ela não respondeu com palavras. O olhar deles disse tudo. Naquela noite, Emma era a última no escritório. Ao descer o corredor vazio, ouviu passos. Virou-se e lá estava James, confuso, mas determinado. Emma, não consigo fingir que isso não está acontecendo, começou, a voz mais suave que ela já ouvira. Ela esperou, o peito apertado. Você mudou tudo. Não sei se estou pronto, mas não quero mais lutar contra isso. Antes que ela pudesse falar, ele deu um passo, hesitou e então tomou a mão dela. Quando ela não recuou, ele se inclinou e a beijou. Um beijo gentil, mas cheio de emoções contidas. O mundo parou por um instante. Quando se afastaram, Emma segurou a mão dele, o olhar firme. Isso muda tudo, James. Ele assentiu, sério. Eu sei, mas acho que estamos prontos. Ela não tinha certeza, mas algo dentro dela dizia que valia o risco. Naquela noite, indo para casa, o olhar dele não saía da cabeça dela. O beijo tinha derrubado uma barreira, mas os problemas não tinham desaparecido. Uma semana depois, uma bomba caiu. Emma recebeu um e-mail anônimo com anexos, documentos antigos mostrando práticas antiéticas sob ordens diretas de James anos atrás. Se vazassem, seria o fim dele e um golpe na empresa. Ela sentiu o estômago afundar. Confrontá-lo podia destruir a confiança que estavam construindo. Ignorar ia contra tudo que ela acreditava. Guardou para si, esperando o momento certo. Mas o destino não esperou. Dias depois, numa reunião do conselho, a notícia explodiu. Os documentos tinham vazado para a imprensa. O caos tomou a sala com manchetes acusando James de corrupção passada. Ele ficou pálido, os olhos voando para Emma. Foi você?
Perguntou baixo, mas cortante. Claro que não, ela rebateu, chocada. Você sabia disso, não sabia? Ele insistiu, ignorando os outros. Sim, sabia, ela admitiu, mas não vazei. Estava decidindo o que fazer. James balançou a cabeça, incrédulo. Você devia ter me contado. Deixou isso acontecer. Antes que ela pudesse responder, um conselheiro interrompeu. Precisamos de soluções, não brigas. A reunião acabou, mas a tensão ficou. Mais tarde, James invadiu o escritório dela, furioso. Você devia ter confiado em mim, gritou. Você acha que eu faria algo para ferrar a empresa? Ela retrucou. Recebi isso anônimo e estava tentando evitar um desastre. Evitar? Ele disparou. Você causou exatamente isso. Emma respirou fundo, segurando a raiva. Seu problema, James, é que não confia em ninguém além de você. Não vê que eu quero ajudar, não ameaçar seu controle. Ele deu um passo à frente, os olhos ardendo. E você não entende o peso que eu carrego. Não é só a empresa, Emma. É minha vida. Ela não recuou. Então para de agir como se fosse só sobre você. O silêncio o cortou como faca. James recuou, a voz fria. Achei que misturar pessoal e profissional ia dar certo. Erro meu. As palavras a feriram, mas ela ficou firme. Talvez sim. Ele saiu sem olhar para trás, deixando um vazio que ela não esperava sentir. O silêncio entre Emma Taylor e James Cooper era ensurdecedor nos dias após o vazamento dos documentos. A Cooper International estava em chamas, manchetes gritavam acusações, investidores exigiam respostas e o conselho corria para apagar o incêndio. Emma mergulhou no trabalho, liderando a divisão europeia com mãos firmes, enquanto James se fechava em reuniões de crise. Mas o vazio entre eles pesava mais que o caos externo. Apesar da raiva, ela sentia falta dele. E ele, mesmo sem admitir, sentia o mesmo. A investigação do vazamento avançava, e a verdade veio à tona. O responsável era um executivo antigo, aliado próximo de James, que agiu para derrubá-lo e tomar o controle. Quando a notícia chegou, James sentiu alívio misturado com culpa. Ele sabia que devia um pedido de desculpas a Emma, mas as palavras travavam na garganta. Uma noite, ele apareceu no escritório dela, hesitante, o rosto marcado por cansaço. Descobri quem vazou, começou, a voz rouca. Não foi você. Emma levantou os olhos dos papéis, surpresa, mas contida. E? Ele respirou fundo, o arrependimento pesando. Eu errei em duvidar de você. Ela cruzou os braços, firme. Você duvidou porque nunca me viu como igual, James. Sempre achou que está acima de mim. Isso precisa mudar. Ele assentiu, encarando-a. Você está certa. Quero mudar isso, se me der uma chance. Ela o estudou por um longo momento antes de responder. Vou pensar. Os ferimentos ainda estavam frescos, mas aquela conversa foi um passo. Uma semana depois, um evento de gala para parceiros e investidores da Cooper International ofereceu uma chance inesperada de reaproximação. O jardim do local estava impecável, luzes suaves penduradas nas árvores, música clássica flutuando no ar. Emma chegou sozinha, num vestido preto longo que realçava sua elegância. O cabelo preso num coque simples e o leve sorriso nos lábios faziam todos virarem para olhar. Ela exalava confiança, uma força que não passava despercebida. James, já no evento cumprimentando convidados, parou quando a viu entrar. O murmúrio de admiração o atingiu e, por um instante, ele perdeu o fôlego. Não era só a beleza dela, era a determinação que brilhava como um farol. Ele a observou de longe, conversando com investidores, rindo com naturalidade. Pela primeira vez, sentiu-se vulnerável diante dela, mas sabia que precisava falar. Após horas, ele a encontrou perto de uma mesa. O grupo ao redor se dispersando ao vê-lo chegar. Emma, podemos conversar? Perguntou, a voz baixa, mas firme. Ela hesitou, mas assentiu. Claro. Ele a levou para fora, a um pequeno jardim iluminado por velas e luzinhas. O vento balançava as árvores, e a música ao fundo criava um clima quase mágico. Pararam sob um arco de flores, e James virou-se para ela, nervoso. Você tá linda hoje, disse, as palavras saindo sem filtro. Ela sorriu de leve. Obrigada, James, mas não me trouxe aqui só para isso, né? Ele riu balançando a cabeça. Não, eu tenho pensado muito em tudo o que aconteceu. Fui um idiota, Emma.
Duvidar de você foi meu maior erro, mas o que me mata não é só isso. É que você mudou como eu vejo o mundo. E isso me assusta. Ela piscou surpresa com a honestidade. James, ele a interrompeu, dando um passo mais perto. Não, deixe eu terminar. Você me faz querer ser melhor. Não sei o que fazer com isso. Só sei que preciso de você, de todas as formas. Antes que ela pudesse responder, ele se inclinou e a beijou. Mais profundo, mais sincero que da primeira vez. As mãos dele seguraram o rosto dela com cuidado, como se temesse quebrar o momento. Emma retribuiu o coração acelerado, uma mistura de emoções girando dentro dela. Quando se afastaram, ficaram em silêncio, respirando juntos sob as estrelas, até que um assistente correu até eles. Senhor, Cooper, desculpe interromper. Algo urgente precisa da sua atenção. James suspirou relutante, mas olhou para Emma. Não sai daí. Volto já. Ela assentiu, ficando no jardim para processar tudo. 10 minutos depois, ele voltou, o rosto tenso. O que houve? Ela perguntou alerta. Acabei de descobrir uma coisa, disse a voz baixa. Oliver Hayes está tentando usar a crise para comprar ações e influenciar o conselho contra mim. Emma franziu a testa, chocada. Oliver, que a apoiara desde o início, agora jogava sujo. Isso explica muita coisa, disse pensativa. Ele sempre foi esperto. Não achei que ia contra você assim. James passou a mão pelo cabelo, frustrado. Não sei como lidar com isso sem mais caos. Emma tocou o braço dele, firme. Vamos lidar juntos, James. Nos dias seguintes, eles uniram forças para neutralizar Oliver. Reuniram aliados no conselho e traçaram um plano que não só salvou a posição de James, mas fortaleceu a empresa. Trabalhando lado a lado, a relação deles se solidificou. Os desafios ainda estavam lá, mas juntos eram imbatíveis. Uma noite, após outra vitória no conselho, James parou na porta do escritório dela. Pegou a mão dela e disse, aconteça o que acontecer, não quero perder isso. Emma sorriu sentindo a honestidade dele pela primeira vez sem filtros. O jantar tranquilo de meses atrás era uma memória distante. Agora, eles construíam algo maior. A descoberta da jogada de Oliver Hayes acendeu um fogo novo em Emma Taylor e James Cooper. O homem que outrora parecia um aliado agora era uma ameaça real, manipulando a crise da Cooper International para benefício próprio. Emma sentia a traição como uma facada. Oliver a ajudara a subir, mas agora via que era só um peão no jogo dele. James, por outro lado, estava furioso, mas focado, determinado a proteger o que construíra. Juntos, decidiram virar o tabuleiro. Eles passaram dias reunindo provas, e-mails, registros financeiros, conversas gravadas por aliados no conselho. Cada peça mostrava Oliver comprando ações em segredo e pressionando membros para destituir James como CEO global. Ele está apostando que o escândalo vai me derrubar, James disse uma noite, os dois sentados no escritório dele com pilhas de papéis ao redor. Emma assentiu, os olhos fixos num relatório. E acha que eu sou fraca o bastante para não reagir. Vamos provar que ele está errado. O plano tomou forma. Expor Oliver numa reunião do conselho, mas com um toque estratégico. Emma sugeriu uma abordagem dupla. Apresentar os sucessos da divisão europeia como prova da força deles, enquanto James revelaria as manobras de Oliver. Ele não vai esperar que a gente ataque junto, ela disse, um brilho de determinação nos olhos. James sorriu, admirado. Você é perigosa quando quer, sabia? Ela riu, leve. Você me ensinou a jogar esse jogo. A reunião chegou, o ar na sala carregado de tensão. Oliver entrou confiante, cumprimentando todos com seu sorriso afiado. James abriu, atualizando os números da empresa. Uma recuperação lenta, mas visível. Então, cedeu a palavra a Emma. Ela se levantou, projetando gráficos da divisão europeia. Produtividade subindo, moral dos funcionários em alta. Isso é o que acontece quando investimos nas pessoas, disse, o tom firme. Não é teoria, é resultado. Os conselheiros murmuraram impressionados. James tomou a frente, mudando o tom. Mas nem todos compartilham essa visão, disse, olhando direto para Oliver. Ele abriu um arquivo no projetor, exibindo os documentos que provavam a traição. Oliver Hayes tem comprado ações e manipulado vocês para me tirar do comando. O salão explodiu em murmúrios. Oliver ficou vermelho, tentando se defender.
Isso é ridículo, não tenho provas contra mim. Mas James tinha mais. Uma gravação de Oliver pressionando um conselheiro. Quando o áudio tocou, o silêncio caiu como pedra. Você traiu a confiança dessa empresa, James disse a voz cortante. Emma completou. E jogou contra o que estamos construindo. Não vamos tolerar isso. O conselho votou na hora. Oliver foi afastado, suas ações confiscadas por violação de ética. Ele saiu da sala derrotado, o olhar prometendo vingança, mas sem poder para reagir. Depois, no corredor, James e Emma trocaram um olhar de alívio. Conseguimos, ela disse, um sorriso cansado nos lábios. Ele assentiu, mais leve que em meses. Juntos. A vitória era doce, mas trouxe uma questão maior. No dia seguinte, o conselho os chamou para discutir o futuro da liderança. Vocês dois mostraram força, disse Robert McCain. Mas precisamos de uma decisão. Quem lidera globalmente? James e Emma se entreolharam, o peso da escolha entre eles. Ele falou primeiro, surpreendendo-a. Emma deveria ser a CEO global. Ela tem visão, coragem, mais do que eu tive por anos. Ela piscou, atônita. James, você construiu isso tudo. Ele balançou a cabeça. E quase destruí também. Você trouxe algo novo. Eu fico como parceiro, mas você lidera. O conselho debateu, mas a confiança dele nela pesou. Horas depois, Emma foi nomeada CEO global, com James como vice e conselheiro estratégico. No escritório dela, já tarde, Emma ainda processava tudo. James bateu na porta, entrando com 2 taças e uma garrafa de vinho. Para comemorar? Perguntou, um sorriso leve. Ela riu aceitando a taça. Você realmente abriu mão do comando por mim? Ele tomou um gole, pensativo. Não foi por você, foi por nós. Acho que juntos somos melhores que eu sozinho. Ela inclinou a cabeça, tocada. Você mudou mesmo, James. Ele riu sincero. Você me mudou. Sentaram-se no sofá do escritório, o silêncio confortável envolvendo-os. Emma quebrou o clima, séria. Temos muito trabalho pela frente. A empresa está se recuperando, mas o caminho é longo. Ele assentiu, firme. Eu sei, mas com você no comando não tenho dúvidas de que vamos chegar lá. Ela sorriu, sentindo o peso da responsabilidade misturado com uma confiança nova. O jantar tranquilo que ele sonhara era passado. Agora eles construíam um legado. Quando saíram do prédio, a noite estava fria, mas o céu claro prometia algo novo. James segurou a mão dela, hesitante, e ela apertou de volta. Pronta para isso? Ele perguntou. Sempre, ela respondeu, o olhar firme. O futuro era incerto, mas juntos pareciam imbatíveis. Emma Taylor assumiu o cargo de CEO global da Cooper International com uma mistura de orgulho e peso nos ombros. O escritório no topo do prédio, antes de James, agora era dela. Uma vista ampla da cidade que lembrava o quanto ela subira desde a recepção. James, como vice e conselheiro, trabalhava ao lado dela, e a dinâmica entre eles tinha se tornado uma força imparável. O jantar tranquilo que ele sonhara meses atrás era uma memória distante. Juntos, eles construíam algo maior, um legado. Os primeiros meses foram intensos. Emma implementou mudanças amplas, políticas de transparência, benefícios para os funcionários, parcerias éticas. James, inicialmente hesitante, tornou-se seu maior apoio, equilibrando visão com pragmatismo. Você está transformando isso num monstro gentil, ele brincou uma vez revisando um plano dela. Ela riu cutucando-o com o cotovelo. E você está aprendendo a gostar, admite. Ele sorriu sem negar. A transformação dele era tão visível quanto a da empresa. A confiança do mercado voltava aos poucos. Relatórios mostravam lucros subindo, e a imprensa, antes feroz, agora elogiava a virada inspiradora da Cooper International. Mas nem tudo era perfeito. Um último teste surgiu quando um concorrente, a Triton Enterprises, lançou uma campanha agressiva para roubar clientes, usando preços baixos e rumores sobre a instabilidade da Cooper. Eles estão apostando que ainda estamos frágeis, James disse numa manhã, jogando um relatório na mesa de Emma. Ela leu, os olhos estreitando. Então vamos mostrar que não estamos. Juntos traçaram uma contra-ofensiva, uma campanha de marketing destacando os valores da empresa, aliada a contratos mais flexíveis para os clientes.
Emma liderou as negociações, enquanto James usava sua experiência para garantir que os números fechassem. Trabalharam até tarde por semanas, o escritório virando um campo de batalha de ideias e, às vezes, de provocações leves que mantinham o clima humano. Numa noite, exaustos, mas determinados, estavam sozinhos no prédio. Emma jogou um marcador para James, rindo. Se errar os cálculos de novo, te demito. Ele pegou o marcador no ar, rindo de volta. Você não sobrevive sem mim, Taylor. O apelido escapou e o olhar dele se cruzou. Um momento de leveza que lembrava o quanto tinham evoluído. Talvez não, ela admitiu, o tom suave. Ele se aproximou, hesitando antes de tocar a mão dela. Nem eu sem você. A campanha foi um sucesso. A Trayton recuou, e os clientes escolheram a Cooper pela confiança, não só pelo preço. A vitória consolidou o renascimento da empresa e a parceria de Emma e James. Numa celebração interna, com funcionários e conselho reunidos, Emma subiu ao palco. Esse é o resultado de ouvir, aprender e trabalhar juntos, disse, o olhar passando por todos até parar em James. Não fiz isso sozinha. Ele aplaudiu com os outros, o orgulho estampado no rosto. Depois, num canto do salão, ele a puxou para conversar. Você lembra daquele jantar que eu queria? Perguntou a voz baixa. Ela sorriu, curiosa. O famoso jantar tranquilo? Sim, por quê? Ele riu, olhando para o chão antes de encará-la. Era para ser minha salvação, mas você virou tudo de cabeça para baixo. E sabe, não mudaria nada. Emma sentiu o coração aquecer. Nem eu, James. O momento foi interrompido por uma ligação urgente. Uma crise menor numa filial asiática. Eles trocaram um olhar, rindo da ironia. Acha que algum dia vamos ter paz? Ela perguntou, já pegando o casaco. Com você no comando? Nunca, ele respondeu, seguindo-a. Resolveram o problema juntos, como sempre, e voltaram para casa tarde, dividindo um carro. No silêncio da noite, James segurou a mão dela no banco de trás. Um gesto simples que dizia tudo. Meses depois, num evento beneficente da empresa, Emma e James estavam lado a lado, recebendo elogios por uma doação generosa a causas sociais. Uma ideia dela, apoiada por ele. A imprensa tirava fotos, mas o foco deles estava um no outro. Durante o discurso dela, James ficou nos bastidores, observando com um sorriso discreto. Quando ela desceu, ele sussurrou, "Você é o melhor que já aconteceu aqui." Ela riu, cutucando-o. "E você não é tão ruim assim." Naquele instante, sob as luzes suaves do evento, o passado, o jantar, as brigas, as traições, parecia um eco distante. Eles tinham construído algo sólido, uma empresa renovada e uma relação que resistira a tudo. Caminhando para fora, o ar fresco da noite os envolveu. "Pronta para o próximo desafio?" James perguntou, o tom leve. "Sempre," ela respondeu, apertando a mão dele. O futuro era deles, imperfeito, caótico, mas real.